Olá pessoal, daqui é o professor Washington e hoje nós vamos falar sobre a formação do Estado brasileiro. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: do ponto de vista formal, nós só podemos falar de Estado brasileiro a partir da nossa independência, no ano de 1822. Antes disso, o Brasil foi, em sua maior parte do tempo, colônia de Portugal, e entre 1815 e 1822 nós fomos um reino unido a Portugal. Bom, para a gente entender o nosso processo de independência, a gente vai ter que entender como é que está o Brasil e o mundo no século XIX. O século XIX, na Europa, do ponto de vista econômico, é o século que vê avançar a Revolução Industrial. Do ponto de vista político, nós temos o grande personagem, o Napoleão Bonaparte, e o Império Francês declarando guerra a quase toda a Europa. Não foi diferente com Portugal. Então a corte portuguesa foge para o Brasil no ano de 1808. Quando a corte portuguesa chega aqui, ela encontra um país extremamente atrasado do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico e assim por diante. Então a gente vai ver que a presença portuguesa, a chegada da família real portuguesa no Brasil, ela dá início ao processo de independência do Brasil, porque ela também dá início ao processo de modernização do Brasil. O Rio de Janeiro é transformado em uma capital de molde europeu. Do ponto de vista político e econômico, o Brasil se torna o centro do Império Português. Se antes o Império era pensado de Portugal, a partir de Portugal e para Portugal, agora o Império é pensado a partir do Brasil para o Brasil. Então isso fez com que a economia, por exemplo, que antes era direcionada para Portugal, agora seja direcionada para o Brasil. Em 1808, o Brasil o rei assina o decreto de abertura dos portos. Então o Brasil torna-se livre para fazer comércio com quem quiser. Então isso faz com que a elite agrária brasileira chegue à conclusão de que a liberdade econômica é interessante. Antes ela era espoliada pelos portugueses. Os portugueses compravam aqui e revendiam mais caro na Europa. Agora o intermediário acabou. Então isso se torna muito interessante para essa elite brasileira. Dom João VI, obviamente, vai ser obrigado a se aproximar dessa elite. Bom, quando acaba todo o cenário de guerra napoleônica, em 1815, o Brasil ele é elevado à categoria de Reino Unido. E a partir de então, surgem as pressões para Dom João VI, então rei, para que eles voltassem, para que a família real voltasse para a Europa. Bom, o objetivo português era a recolonização do Brasil. Para vocês terem uma ideia, o Brasil era responsável por algo em torno de 80% da economia do Império Português sozinho. Então tirou o Brasil 20% o resto do Império. Não precisa chegar à conclusão, não precisa ser grande gênio para chegar à conclusão de que o Brasil era a grande riqueza do Império. Ora, os portugueses sabiam disso e não queriam perder. Então essa pressão vai fazer com que em 1820, por influência da Revolução Francesa, e do contexto europeu, ocorra uma revolução liberal na cidade do Porto, em Portugal. E essa revolução quer a composição de uma constituição para Portugal e a recolonização do Brasil. Então isso deixa o rei Dom João VI numa situação complicada. Ele se vê obrigado a voltar para Portugal em 1821. Os brasileiros até tentaram negociar, mandaram representantes para as cortes portuguesas, ou seja, a Assembleia Constituinte, com o objetivo de manter o Brasil um país, um Reino Unido a Portugal. Só que na condição de Reino Unido e não de colônia. Por intransigência portuguesa,
o processo de independência do Brasil foi deflagrado. E aí surge a primeira grande questão que a gente precisa prestar atenção para entender o Estado brasileiro. Diferentemente dos nossos vizinhos da América Latina, as ex-colônias espanholas, que estão em guerra com a metrópole, então vai ser um processo sangrento, vai ser um processo de fragmentação territorial, porque do México até o sul da Argentina, tudo aquilo era colônia espanhola. E hoje há ali diversos países que têm em comum a língua espanhola, no entanto, são países independentes entre si. Então havia um grande medo de que isso acontecesse com o Brasil. Então a gente diz que a independência brasileira é conservadora, por quê? Porque ela é fruto de um arranjo político entre Dom Pedro I, filho de Dom João VI, rei de Portugal, e a elite brasileira. Basicamente, o arranjo é o seguinte: a elite garantiria a unidade territorial, né? O território do Brasil era mais ou menos o mesmo de hoje, pouca diferença, ou seja, um país gigante dentro da realidade sul-americana. Então, a elite garantiria a unidade central, em contrapartida, Dom Pedro I aceitaria ser o rei do Brasil e decretaria a independência. Então, esse arranjo foi feito e Dom Pedro I manteria a estrutura política e social, ou seja, não mexe na escravidão e mantém o Brasil um país agrário exportador. Ok, acordo feito, independência proclamada. A gente já sabe que em algumas províncias do Brasil houveram uma série de confrontos, mas nenhum suficientemente forte para impedir a independência. Então, o Estado brasileiro ele surge como um arranjo político e não necessariamente de um desejo profundo e genuíno da população. Então, se ele nasce de um arranjo político, ele nasce para atender aos interesses da elite política e econômica e não da sociedade. Exemplo, a manutenção da escravidão. Mesmo com pressão inglesa para acabar com essa escravidão. Ok. Características políticas. O Brasil se torna uma monarquia hereditária. Então, o Brasil vai passar, o poder é passado de pai para filho dentro de uma mesma família. Nós estamos falando de um país centralizado politicamente, ou seja, diferente de hoje que nós temos uma federação no Brasil, em que os estados têm um grau, os estados e os municípios têm um certo grau de independência em relação ao poder central, à União. Naquela época não era assim. Era um estado centralizado e todas as decisões políticas saíam do Rio de Janeiro. Então não havia autonomia das províncias e dos municípios. O que havia era uma imposição das ordens do Rio de Janeiro em relação ao resto do Brasil. Isso por si só já causava atrito, um certo grau de atrito. O problema da centralização do Brasil, a discussão centralismo versus federalismo, ou seja, maior ou menor grau de independência para as províncias, ela será um problema que marcará toda a discussão política do período do Império do Brasil, ora pendendo para um lado, ora pendendo para um outro. E ela vai ser um dos motivos do fim desse mesmo império. Bom, nós temos o poder moderador. Para além dos três poderes clássicos, executivo, legislativo e judiciário, nós temos o poder moderador, que é o quarto poder, que fica acima dos três poderes. O discurso oficial, na Constituição de 1824, seria: o poder moderador serve para regular o bom funcionamento. Na prática, é uma forma de intervenção política do imperador, já que o poder moderador é dele, única e exclusivamente, na política. O Dom Pedro I vai fazer isso com muito mais frequência do que o Dom Pedro II. Do ponto de vista social, nós nos mantivemos um Estado católico, ou seja, as outras religiões não eram aceitas. As religiões de matriz africana eram
perseguidas. Os direitos políticos eram restritos, ou seja, o voto era masculino e censitário, baseado em renda. Então só vota e só é votado quem tem um nível de renda. E a mesma coisa a gente pode dizer em relação à participação feminina, indígena e de escravos, ou seja, ela é nula. Nós temos um país que mantém a escravidão. Ainda que a gente tenha assinado um documento com a Inglaterra se comprometendo a acabar com a escravidão, isso vai entrar para o vocabulário comum de chamada lei para o inglês ver. A gente assinou, mas não fez cumprir. E nem fez força para impedir o tráfico negreiro, que era muito influente em termos econômicos no Brasil. Do ponto de vista econômico, nós nos mantivemos uma economia agrária exportadora. Já na década de 1850, 1860, o café começa cada vez mais a despontar, na economia brasileira. Aqui a gente vê por esse gráfico na direita que já na década de 1850 o café ele responde por quase 50% da nossa economia, e ele vai crescendo aí até 1900, chegar até mais ou menos 65%, ou seja, o café, que por um acaso, do ponto de vista geográfico, acontece, tem a sua força na região sudeste, vai fazer com que a região sudeste seja muito forte do ponto de vista econômico e político. Já visto que a capital é no Rio de Janeiro. Nós tivemos também um surto de borracha na região amazônica, que contribuiu também de forma expressiva para a economia daquela região, mas, no entanto, nós tivemos uma industrialização frustrada. Por quê? A mentalidade da elite brasileira era uma mentalidade agrária. Então, a indústria exige uma mentalidade aventureira, uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade de se arriscar, coisa que a elite brasileira não tinha. Esse é o ponto 1. Ponto 2. O Brasil não produzia tecnologia, portanto, trazer o maquinário de outros países da Europa era muito complicado porque era um custo muito elevado e nem todo mundo estava disposto a bancar essa aventura comercial. Houve sim um número muito reduzido de indústrias nesse momento, em geral indústria têxtil, mas indústrias muito básicas. Bom, a nossa primeira Constituição ela sai em 1824 e ela já sai com um problema. Porque em 1823 a Assembleia Constituinte do Brasil compõe uma Constituição e é uma Constituição que limita muito o poder do imperador. E o Pedro I não gostou disso, cercou com um pequeno exército o prédio em que se discutia a Assembleia Constituinte. Essa noite foi conhecida como a Noite da Agonia, e depois de um tempo, no ano seguinte, para ser mais exato, em 1824, ele outorga a Constituição. O que é uma Constituição outorgada? É aquela que é imposta pelo Poder Executivo. Uma Constituição deve ser composta pelo Poder Legislativo. Ou seja, o namoro entre Dom Pedro I e a elite brasileira sofreu um abalo naquele momento, que ele já se mostra extremamente autoritário. Então isso vai fazer com que a relação dele com a elite brasileira se deteriore ao longo do tempo. Ele também não era um bom administrador. Em 1826, o Brasil perde a Guerra da Cisplatina e o Uruguai se torna independente. A economia brasileira vai de mal a pior. O autoritarismo de Pedro I só piora. Então, em 1831, ele abdica do trono em favor do seu filho Pedro II, que à época tinha 5 anos de idade, de 5 para 6 anos de idade. Pela Constituição, ele não poderia assumir o cargo. Então, pela Constituição, deveria haver um período
regencial. Então esse período regencial no Brasil vai ser um período em que, agora sim, definitivamente o Brasil está independente de Portugal e dos portugueses. Então há um arranjo aí, o governo é exercido por brasileiros. O Brasil durante um pequeno tempo se torna um país federalista, ou seja, dá um grau de autonomia para as províncias. Isso vai fazer com que muitos historiadores apontem que esse é um período de uma experiência republicana, que o Brasil é regulado por brasileiros com o objetivo de se fortalecerem. Bom, mas é um período também muito instável do ponto de vista político. Então há uma instabilidade, um desejo separatista muito grande. Então a gente vê, por exemplo, algumas revoltas de cunho social e outras de cunho separatista. A cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão e a revolta dos malês na Bahia, todas elas ocorridas ali entre 1835 e 1838, terminando ali mais ou menos em 1840, mas a revolta dos malês aqui na Bahia demorou muito pouco, foi pouco tempo para poder ser debelada, mas essas são três revoltas que preocupam muito a elite, por quê? Porque são compostas por escravos, ex-escravos, mestiços, brancos pobres, ou seja, as classes mais baixas. No caso da revolta dos malês, é uma revolta de escravos, ex-escravos, de origem muçulmana, e que querem, inclusive, montar a monarquia islâmica aqui no Brasil. Não pode. O governo acaba com violência porque é uma revolta que ameaça a estrutura social brasileira, né? Pautada na escravidão. Cabanagem e balaiada, respectivamente Maranhão e Pará, também é feito pela população mais baixa. Também é reprimida com muita violência porque pode destruir a pirâmide social do Brasil. Então reparem, o Brasil é um país instável. A gente declarou a independência, mas isso não quer dizer que a gente se acertou. E pelo fato da gente ter mantido a mesma estrutura social, a gente manteve os mesmos problemas. A gente vê que a Sabinada, aqui na Bahia também, e a Revolução Farroupilha, ou a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, já tinham interesse separatista, né? Somado à revolta de Pernambuco, né? Que também houve uma em 1824 contra a Constituição. Então o Brasil ele tem sim uma unidade territorial, mas essa unidade ela é muito complicada. Na verdade, ela é imposta por meio da violência. Então, essa instabilidade fez com que os políticos da época propusessem a maioridade de Pedro II para que ele governasse. E o Pedro II acabou sendo o governante no Brasil que mais tempo durou no cargo, de 1840 a 1889. Ele chega ao poder com mais ou menos 14 anos de idade. Então ele ainda é um jovem, vai ser tutelado, mas a monarquia, a partir de Pedro II, ela vai se consolidar. Vai haver uma conciliação, um rearranjo de poder que vai fazer com que os interesses sejam, na medida do possível, acomodados. Só com a ascensão do café, com a crise econômica advinda da Guerra do Paraguai, isso a partir da década de 1870, com as grandes críticas dentro e fora do Brasil à escravidão, a monarquia, a partir da década de 1870, ela entra em um processo de crise. E essa crise vai culminar com o crescimento do movimento abolicionista e republicano. Em 1888, o Brasil termina a escravidão. Em 1889, os militares põem fim à monarquia com um golpe de Estado. A partir daí, inaugura-se um novo período político da história do Brasil e do Estado brasileiro, o período republicano, que a gente vê nas próximas aulas.